Olá, tudo bem? Me chamo Emerson, sou professor de matemática. Gostaria de dar 2 avisos antes de iniciarmos a aula. Primeiro aviso, não esqueçam de preencher as atividades no Classroom e não esqueçam que vocês têm uma opção de preencher a chamada de vocês também no Classroom. Hoje, a nossa aula é relacionada à adição e subtração de números inteiros. Nessa aula de hoje, vamos relembrar o que são os números inteiros e vamos trabalhar também com a adição e subtração dos números inteiros. Relembrando então o conceito dos números inteiros, os números inteiros são os números positivos e os números negativos, incluindo o zero. Estes números formam o conjunto dos números inteiros. Ele é indicado por essa letrinha, letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Perceba, você pode representar ele com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. E o lado negativo sempre representado com o sinal de menos. O conceito de números positivos e números negativos, ele vem do calendário cristão, é um exemplo, né? No calendário cristão, o nascimento de Cristo é considerado o marco zero, que seria a origem dos números positivos e negativos. Os fatos acontecidos antes de Cristo têm os anos indicados pela sigla AC, que seria antes da origem, ou pelo sinal de menos. São, por isso, considerados números negativos. Já os fatos acontecidos depois de Cristo têm os anos indicados pela sigla DC, ou pelo sinal positivo, o sinal de mais. E sem a sigla, sem o sinal de mais, também é considerado positivo. Nesse primeiro exercício, eu gostaria que vocês tentassem identificar nesta reta qual a posição você pode classificar baseado na informação que é passada no calendário. Veja, no calendário tem a posição positivo, posição negativa. Então, identifique no calendário e preencha ela conforme você acredita que essa posição deve ser preenchida, ou do lado positivo ou do lado negativo. Um tempo para tentar preencher essa atividade.
E então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui, ó. Veja, na reta numérica, a origem, o número 0, você tem o lado positivo e você tem o lado negativo. Então, conforme as informações do calendário, veja, 391 positivo, ele está do lado positivo a partir da origem, do 0. Então, o cristianismo torna-se a religião oficial no Império Romano. Isso foi depois de Cristo, 391. Já na letra B, foi 753 antes de Cristo. Pelo sinal negativo, você pode identificar, ele vai estar do lado esquerdo da origem, pois os números estão negativos. 404, menos 404, negativo, ele vai estar também do lado oposto ao positivo. Ele vai estar do lado negativo. E assim vai. Veja para você ver, ó. Temos Atenas é derrotada por Esparta em menos 404, que seria antes de Cristo. Fim do Império Romano, mais 476 seria depois de Cristo. E menos 540, época em que viveu o filósofo e matemático Pitágoras. Foi antes de Cristo. Então, isso você já pode perceber que a reta numérica ela já era usada e os números inteiros já eram usados nessa época, já nessa medida, nesse parâmetro aí, como positivo e negativo. Vamos trabalhar então com a adição de números inteiros. Quando as duas parcelas são positivas, o resultado da adição é sempre positivo. E o módulo do resultado é obtido somando os módulos das parcelas. Veja nesse exemplo. Se você tem um módulo que é mais 4 e o outro mais 3, realizando a soma desses dois, é o mesmo que a adição de 4 mais 3. Você remove os parênteses, como os dois módulos são positivos, assim ele fica mais 7 ou sem o sinal 7, que tem referência ao número positivo. Mesmo sem o sinal, ele é positivo também. Neste segundo exercício, você vai usar os números positivos e negativos também. Então verifique, a medida da temperatura começa em 6 graus Celsius. Aqui tem a observação, acima de 0. E vamos adicionar mais 5 graus Celsius. Qual seria a temperatura final? Um tempo para resolver essa atividade.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui, ó. A medida da temperatura começa em 6 graus Celsius. Nessa reta, seria um termômetro, a origem inicia-se no zero. Então, se ele está falando que inicia em 6 graus Celsius acima do zero, aqui é a origem. Se você contar para baixo, o número é negativo. Para cima, o número é positivo, a partir da origem. Então, se adicionar 5 graus a essa contagem de 6 graus Celsius, você iniciando do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já está em 6 graus Celsius. Adicionando 5 graus Celsius, 7, 8, 9, 10, 11 graus. Como é acima do zero, esse sinal é positivo. Sem o sinal de mais na frente, também é considerado positivo. Adição de números inteiros, quando as duas parcelas são negativas, o resultado da adição é sempre negativo. E o módulo do resultado, ele é obtido somando o módulo das parcelas. Veja nesse exemplo, os dois módulos têm o sinal negativo e são somados. Como são dois números negativos, soma-se os dois módulos e mantém o sinal. Então, ele continua sendo negativo. Imagine sendo uma dívida. Você tem uma dívida de 4 e uma dívida de 3. A soma de 4 mais 3 continua sendo uma dívida, só que soma-se a dívida, é 7. Então, tem que ser representado pelo sinal menos, para que seja compreendido que trata-se de um número negativo. Neste outro exercício, verifique que um mergulhador estava a 1 metro abaixo do nível do mar. A referência abaixo do nível do mar, que é um número negativo. E nadou mais 3 metros para baixo, ou seja, o mergulhador desceu quantos metros? Tente identificar nessa atividade. Tempo.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar? O mergulhador estava 1 metro abaixo do nível do mar. Veja, a origem aqui, o zero, ele estava 1 metro abaixo da origem, do zero. E nadou mais 3 metros para baixo. Então, 1, 2, 3. Vai somar-se ao número negativo, ficando na reta numérica, menos 1 metro que ele já estava, somado-se aos mais 3 metros que ele mergulhou, fica menos 4 metros. Então, na reta numérica, do lado esquerdo, a contagem é negativa, a numeração, a referência é negativa. 1 metro ele estava, mais 3 metros que ele mergulhou, somam-se 4 metros negativos, abaixo do nível do mar. Neste segundo exercício, vamos efetuar as adições dos números inteiros. Então, lembre-se, através do sinal, você vai identificar somando-se os módulos. Um tempo para tentar resolver esse exercício.
Então, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar? Nesse primeiro exercício, na letra A, verifique que você tem um módulo negativo, 35. Esse módulo negativo, você vai somar a um módulo positivo, como se você tivesse uma dívida de 35 e dessa dívida você quitasse 10. Então, 35 mais o 10 positivo vai subtrair o valor positivo dos 35, ficando menos 25. Mantém o sinal do módulo que tem o maior número. Na letra B, menos 18 mais menos 10. Como são dois números negativos, dois módulos negativos, soma-se os dois módulos, ficando menos 28. Dois negativos. A letra C, o primeiro módulo, ele está negativo. O segundo, ele é o zero, que é a origem na reta numérica. Menos 35 mais zero, mantém-se o sinal negativo e fica o valor do maior. A letra D, mais 26 positivo com mais 14, os dois sinais são positivos. Somando-se os dois, mais 40. A letra E, 0, que é a origem, mais 27, lembrando, não tem o sinal na frente, é positivo. 0 mais 27, 27 positivo. E a letra F, menos 36, com mais 36, se o primeiro módulo está negativo e o segundo positivo, vai subtrair o valor positivo do negativo. E zera, porque é uma dívida, você quitou a dívida, fica nulo. Vamos trabalhar agora com a subtração de números inteiros. A subtração de números inteiros é calculada somando-se o primeiro número ao oposto do segundo. Então, para calcular a diferença entre o número inteiro, vamos aplicar o que aprendemos sobre números inteiros, sobre os opostos. Veja nesse exemplo. Mais 5, o valor positivo, menos o valor menos 2 negativo, o oposto do 2 é o mais 2. Mais 5 menos o oposto do mais 2 fica mais 5 mais 2, igual a mais 7, porque você vai somar ao oposto do número que está negativo. Vamos tentar então nesse exercício. Para responder as questões abaixo, observe a expressão mais 13 positivo menos 20. Lembre-se, vai procurar o oposto e vai dar qual o significado e o valor da expressão menos 20 e qual é o valor da diferença do oposto pelo número positivo. Um tempo para resolver.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui no passo a passo? Como você tem o primeiro módulo com sinal positivo e o segundo módulo com sinal negativo, qual é o significado e o valor da expressão menos 20? O oposto de menos 20. No caso, ele vai ser positivo, mais 20. E qual é o valor da diferença de mais 13, positivo, por o oposto de menos 20? O valor da diferença será 33, pois mais 13, veja, positivo, menos 20. O oposto se torna 20. Menos 20 vai se tornar 20, igual a 33. 20 mais 13, 33. Nesse segundo exercício, é a mesma dinâmica. Efetue as seguintes adições dos números inteiros. Lembrando, quando menos com menos, ele vai ser o seu oposto. Não esqueça de verificar qual é o seu oposto para a realização da adição. Tempo para solucionar o problema.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui, passo a passo? A letra A, verifique, o primeiro módulo, o sinal, ele está negativo, menos o segundo módulo, mais 12, ele vai ficar menos 20. Por quê? Módulo negativo vai somar ao oposto, que é menos 12, então menos 12 somado-se ao menos 8, fica menos 20. Na letra B, o primeiro módulo é mais 15, com menos e o oposto de menos 15 vai ficar 30, pois mais 15 ao seu oposto, mais 15 igual a 30. Na letra C, o menos 50 com o menos o oposto de 40, se 40 positivo, seu oposto menos 40. Menos 50 com menos 40, menos 90. Na letra D, mais 117 com menos mais 17, seu oposto menos 17. Mais 117 com o menos 17, arredonda-se para 100. Letra E, menos 86 com menos 26, o oposto de 26, mais 26. Menos 86 com mais 26, a dinâmica do deve menos 86, quita-se 26, menos 60. Continua sendo uma dívida. Mais, na letra F, mais 100 com menos mais 100, o seu oposto é negativo. Mais 100 com o menos 100, zera, fica nulo. Então, qual seria a relação entre a adição e a subtração? A adição e subtração são operações inversas. Veja, na subtração, o minuendo, ele vem em cima, em seguida subtraindo e o resto. Já na adição, o resto, ele fica em cima. O subtraindo continua-se no meio e o minuendo que estava em cima, ele vem para baixo. Então, a diferença, as operações, a comparação entre as operações, né, qual seria a sua relação, elas são inversas, uma com a outra. O que podemos concluir então? Os números inteiros, eles são os números positivos, negativos e o zero. Quando adicionarmos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, espero que vocês tenham entendido o conceito da adição e da subtração dos números inteiros. O professor agradece aí a presença de vocês. Um ótimo dia.